Fala galera, mais uma vez Clóvis de Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje estamos aqui em mais um Tupinicast, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E o assunto a ser abordado hoje é: será que os maçons são realmente buscadores da verdade? Antes de entrarmos no assunto, vamos aos recadinhos importantes. Se você ainda não conhece o Maçonaria Tupiniquim Jornal, você está marcando bobeira. Maçonaria Tupiniquim Jornal é o periódico oficial do nosso projeto e lá aborda diversos assuntos, maiormente história da maçonaria no Brasil, liturgia e outras curiosidades. Na edição mais recente, em especial do Dia do Maçom, eu fiz uma análise da ata que deu origem ao fatídico dia. Sessão essa em que teoria a maçonaria proclamou a independência do Brasil. Quer saber mais? As informações para você assinar estão na descrição desse vídeo. E você pode fazer isso de forma anual ou mensal, por menos de um café por mês. Aproveito para informar ainda que nós temos a edição física do livro Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito. Neste livro, faço a comparação de diversos rituais, de modo que se consiga compreender as práticas litúrgicas atuais do rito escocês antigo e aceito. Então, se você é um estudioso e quer saber mais sobre o rito, o link para adquirir está na descrição deste vídeo. Ou se você estiver ouvindo no Apple Podcast ou Spotify, é só clicar no hiperlink da descrição. Voltando ao assunto, recentemente eu completei 11 anos na maçonaria. E desde que eu iniciei, me é falado que os maçons são eternos buscadores da verdade, são verdadeiros buscadores da verdade e etc. Se vocês acompanham aqui o nosso canal e nas nossas mídias, vocês já devem ter percebido diversos textos, vídeos e afins falando sobre os maçons compartilharem fake news, acreditarem em qualquer coisa e etc. Hoje eu trouxe 2 exemplos de como isso pode acontecer, até sem maldade, mas que coloque em xeque a nossa autoproclamação de buscadores da verdade. Bem, como muitos de vocês sabem, tem até programa especial sobre peças de arquitetura. Na maçonaria brasileira é praxe que se peça um trabalho para o avançamento de graus, para passar de um grau para outro. Esses trabalhos muitas vezes são escritos e apresentados em loja. O mestre maçom, por sua vez, apresentam peças de arquitetura com o objetivo de instrução dos mais variáveis temas, podendo ser de maçonaria, filosofia e cultura no geral. E é muito bom quando isso acontece. Porém, nós temos que parar de pensar que tá na internet é verdade. Ou pior, pode ser uma meia-verdade. Nesse meu tempo de vivência, eu me deparei com alguns textos que de fato existiam, mas que atribuíram uma autoria diferente do que ele realmente tem. É um caso de um poema famoso, Desiderata, que muitos de vocês devem conhecer. Aquele que começa assim: vá tranquilamente entre a inquietude e a pressa. E desenrola para uma série de coisas bacanas, filosofia até de vida. Ele tem aquele cunho meio de fórmula para a vida, misturado com a adoração de uma religião natural e carregado de bom senso. Tudo estaria perfeito se a maioria das pessoas não atribuíssem a ele uma data do final do século XVII. Na maioria das vezes em que se apresenta esse texto, se apresenta com uma mítica de que foi um pergaminho encontrado na igreja de Saint Paul em 1692. Ora, nem a linguagem dele parece com de 1692. É algo bem atual. E como se fala que ele é de 1692, ele tem um quê de visionário, de que ele conseguiu enxergar a sociedade na frente. Mas não, esse poema é de um escritor chamado Max Ehrmann, escrito já no início do século XX, mais precisamente em 1927. O que acontece é que esse poema foi replicado em diversas mídias diferentes no próprio Estados Unidos da América, sendo uma delas pelo reverendo da igreja de St. Paul, em Maryland. Acontece que muitas vezes não vinha o nome do autor junto, mas quando ele foi publicado por essa igreja, vinha lá, Catedral de St. Paul, em Maryland, 1692. Essa é a data da fundação e causou uma grande confusão em que as pessoas atribuíram a data de confecção do poema a 1692. Não contentes, inventaram uma historinha, que foi um pergaminho achado por um frade em 1692. O texto realmente é bonito e bacana. Vale a pena levar e analisar em uma das reuniões da loja, sem dúvida. Porém, ele vai carregado com essa historinha da carochinha.
e ninguém resolveu conferir para ver se era verdade. Outro texto bem conhecido e que talvez vocês já tenham ouvido nos mais diversos locais é aquele Um Dia Você Aprende, atribuído a ninguém mais, ninguém menos do que Shakespeare. Se você não ouviu falar, é aquele que começa assim, né? Um dia você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar as mãos e acorrentar as almas, que beijos não são contratos, presentes não são promessas e etc. Sim, eu gosto muito desse texto também. Acontece que ele não é de Shakespeare, tampouco da época de Shakespeare. Ele era de uma aluna do final do ensino médio, em 1971, Verônica Schofstall, e escreveu no livro do ano do colégio. Para quem não sabe o que é um livro do ano, geralmente aparece naqueles filmes norte-americanos que tem um livro com as turmas, as fotos dos alunos, em que as pessoas escrevem coisas e etc. Mas em algum momento alguém achou o texto tão grandioso, e isso ainda nos Estados Unidos, que atribuiu a autoria a Shakespeare. E por que eu trouxe esses dois casos aqui? Para mostrar que nós maçons, se não vigiarmos, por mais que tenhamos a melhor das intenções, nós vamos cometer erros se nós não buscarmos a verdade. E daí o que está faltando a nós? A primeira coisa é cultura, erudição. Um jovem de 15, 16 anos cometer tais erros é passível, mas já enquanto adulto, quantos de nós que atribuiu esse poema, Você Aprende, a autoria de Shakespeare, já leu Shakespeare? Quantos de vocês já sentou um dia, pegou um livro de Shakespeare e leu? Porque se lesse, veria que o estilo de prosa é diferente, o estilo de escrita é diferente. Mas é mais fácil você gostar de um texto único, atribuir a alguém que tem uma fama de erudição para dizer em algum momento que você leu Shakespeare, ou você citar Shakespeare. A mesma coisa é conhecer um texto de 1692. Isso traz uma carga erudita muito grande, porém o texto é do início do século XX. Você só caiu num chamado hoax, que são aquelas histórias inventadas, boatos, para atribuir algo a que ele não é. Infelizmente, nós podemos cair no perigo de colocar o alto título de buscador da verdade em xeque quando nós não somos eruditos ou temos cultura o suficiente. E não adianta só escrever no Google. Eu estava lendo um texto recente sobre fake news que diz uma coisa muito interessante, que é, se uma história faz sucesso e ela é repetida várias e várias vezes, os primeiros resultados do Google vão confirmar aquela história. Não só isso, quando a gente fala, por exemplo, se afasta um pouquinho, fala do jogo político, muitas fake news são combatidas com outras. E aí você entra numa espiral de mentiras. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar sempre nessa espiral de mentiras. Nós não somos treinados a identificar mentiras, muito menos pesquisar de forma séria para obter a verdade. Outra possível solução é pararmos de ser ingênuos. Então, galera, para finalizar o vídeo, para sintetizar o que nós falamos aqui hoje, nem sempre uma pessoa que vai compartilhar uma informação que não seja verdade ou que ela não esteja totalmente correta, vai fazer de má fé. Porém, a pessoa tem que se educar a buscar informações para validar aquilo que ela vai passar, principalmente se for em formato de instrução para uma loja maçônica. E isso só vem através da educação, cultura, erudição, pois é através do estudo que você vai saber identificar a verdade. E vejam bem, eu não estou falando aqui de uma verdade absoluta, mas identificar coisas sutis que as pessoas inventam, justamente com o intuito de dar uma importância maior do que é, ou simplesmente porque é um espírito zombeteiro, sei lá o quê. Mas é importante, enquanto mestres maçons, nos educarmos para poder educar os outros, para talvez um dia ter segurança para responder a pergunta: os maçons são realmente buscadores da verdade? E nós conseguimos responder que sim. Mas hoje, infelizmente, a resposta é um grande depende. Bem, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curta, compartilhe. Desejo aquele abraço e um beijo no coração.